Estamos de volta com mais um programa OAB Comunidade, hoje tratando dos direitos da mulher, com as convidadas a doutora Carmelina Mazardo e a doutora Ciliane Ariotti. Continuando então o nosso debate, falando dos direitos da mulher, e no primeiro bloco nós falamos então da violência doméstica, da Lei Maria da Penha. O que a gente pode dizer para os nossos telespectadores no seguinte sentido, quando a situação doméstica ela se tornar insustentável, o que a mulher deve fazer, que procedimento ela deve adotar? Bem, como existem vários mecanismos de defesa para a mulher, a primeira medida que a mulher deve adotar é não se intimidar, é não ter medo, é ter a certeza de que ela terá um amparo legal e que existem muitos meios de proteção, muitos sistemas de atendimento que vão estar à disposição dela. O primeiro passo e o mais importante é que deve haver a conscientização da mulher a respeito do que ela realmente quer. Ela deve saber qual é o objetivo, o que ela quer. Ela quer afastar definitivamente esse agressor, ela precisa de medidas de proteção para a família e às vezes até de medidas de atendimento para este agressor, que nem sempre é o marido, às vezes até o filho acaba aprendendo pelo exemplo, né? Então, o que pode acontecer? Ela deve procurar essa rede de apoio. É não ter medo de chegar na delegacia de polícia, embora nós não tenhamos em Farroupilha uma delegacia especializada para a mulher, mas seguramente ela vai encontrar na delegacia de polícia um amparo, uma pessoa com condições de recebê-la, ouvir a sua queixa e tomar o seu depoimento e dar o encaminhamento devido. A partir daí, ela pode ser encaminhada para os centros de apoio, em que ela vai poder ter uma assistência psicológica, se necessário uma assistência jurídica também, ou pode procurar um advogado da sua confiança, para que ela tenha a melhor orientação de como proceder judicialmente, se ela pretende pedir o afastamento dele do lar, se ela pretende uma separação, se a preocupação é com a guarda dos filhos, enfim, para ela ter certeza de como é que fica a situação jurídica dela. O primeiro passo é realmente fazer a denúncia, levar o conhecimento do fato das agressões para a polícia, para o próprio Ministério Público e em seguida buscar então uma orientação de como agir. Cada situação vai demandar uma atenção, um atendimento especializado. Ela pode precisar de apoio emocional, pode precisar de uma orientação, pode precisar de uma medida de internação compulsória daquele agressor, se for envolvido vícios, né, o alcoolismo ou a drogadição no geral. Enfim, o importante é que ela busque, tem toda uma rede de apoio, ela só precisa ter consciência disso e ter a certeza de que ela tem amparo, de que ela tem a legislação e que ela tem vários órgãos de proteção. Ela só precisa ir em busca disso e saber o que ela quer. Primeiro passo é saber o que quer, né? Exatamente. E buscar, porque muitas vezes a mulher fica esperando que a situação se resolva. Só que muitas vezes já se passaram 10, 20 anos e a situação continua. Então, se a situação já permanece há 20 anos, dificilmente na próxima semana ele vai ser resolvido. E também deixar bem claro para as mulheres que esta é um dos caminhos que ela tem para buscar, né, sair desse mundo, dessa roda de agressão. Porque ela não precisa também ir na delegacia e também não necessariamente ela tem que representar contra o seu agressor. Porque muitas vezes elas acabam ficando oprimidas porque elas não querem, porque como se divulgou muito a questão da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha e que tem colocado o agressor na prisão, muitas vezes ela não quer que aquele agressor seja preso. Então ela não tem que necessariamente ir numa delegacia, fazer essa ocorrência policial e pedir para representar. Ela pode fazer essa ocorrência policial para fins de direito e procurar um advogado da sua confiança para fazer o encaminhamento da sua separação. Porque a vara de família, ela continua atuando da mesma forma como vinha atuando anteriormente, porque esses procedimentos que vêm hoje da delegacia com as medidas protetivas é na área criminal. Porque quando se trata na questão da guarda dos filhos, na separação, na fixação de alimentos, ela acaba indo para a vara de família. Então, a vara de família continua atuando da mesma forma que anteriormente,
Só que, lógico, tem situações que a mulher está tão exposta à agressão que realmente tem que se tomar uma medida mais drástica, que é prender o agressor. Mas se não, continua a separação normal, ela pode pedir a separação de corpos, o juiz pode deferir ou indeferir e não precisa necessariamente sair com uma medida protetiva da delegacia. O que eu acho importante também que seja colocado, e por isso eu saliento a importância da mulher saber o que ela quer antes, porque tem aquela ideia assim de eu vou fazer um registro policial ou vou procurar um advogado para dar um susto no companheiro. Isso não existe. A lei não está à disposição e todo o serviço jurídico também não está à disposição de ninguém para assustar quem quer que seja. Então, se ela entender assim, de que o que precisa é uma mudança de conduta ou uma mudança de entendimento, de conscientização do marido, procure uma terapia de casal. Né? Não existe nem delegado de polícia, nem juiz, nem muito menos o advogado vai dar um susto e fazer a pessoa mudar. Se ela não quer acabar com aquele casamento, não quer acabar com aquela relação, mas quer que haja uma modificação nessa situação, ela pode buscar um acompanhamento, então, nesse âmbito. Uma terapia de casal, um acompanhamento psicológico do casal, talvez até para os filhos, enfim, nesse sentido, mas que tenha a certeza de que quando se busca o auxílio legal, um advogado ou a polícia, é uma situação séria. Então, ela precisa saber bem o que ela quer antes. Né? Exatamente. Essa aqui é essa orientação que nós queremos que as mulheres aprendam. Porque o custo do judiciário é muito alto para dizer eu queria apenas dar um susto nele. Envolve muitas pessoas. Então, assim, nós já estamos aí com o judiciário, né, abarrotado de processos. E muitas vezes, eu quero dar um susto nele, estamos tirando o direito de outra mulher que efetivamente precisa de uma medida protetiva e de urgência. Então, a mulher tem que ter esta consciência também. Isso é verdade. O pessoal, às vezes, não tem noção de tudo que movimenta, né? Quando ela propõe uma ação, todos os servidores envolvidos, todo o aparato, né, envolvido e realmente muitas vezes deixa de prestar então a jurisdição para uma pessoa que necessita e que já efetivamente precisa. Exatamente. E acaba banalizando a própria legislação, que não é o objetivo, isso não favorece ninguém, né? Isso acaba prejudicando a sociedade como um todo. Exatamente, é preciso conscientização também nesse sentido. Sem dúvida. E na advocacia, como está a atuação feminina? Nós somos mais mulheres ou existem mais homens advogados? Como é que está essa... Já estamos equiparados? Quase equiparados. Um pouquinho mais estamos passando dos 50%. Realmente, o que a gente tem visto aí em nível de entrega, temos uma base pelo número de carteiras que são entregues na nossa seccional. E praticamente todas as entregas temos mais mulheres que homens. Então, realmente, nós estamos quase equiparando em números com os homens na ativa. Hoje, nós já passamos do 84 mil, né, advogados inscritos no nosso seccional. Então, estamos quase que equiparados homens e mulheres. Isso que nesse número nós temos muitos advogados antigos que já não exercem mais e que antigamente, nos primórdios da nossa ordem, que completa agora 80 anos, né, o número de advogados era muito maior do que das mulheres. As mulheres realmente começaram a entrar neste mercado de trabalho há poucas décadas. Então, esse número hoje, ele é um pouco mais parelho realmente, né, em termos de advogados atuantes. No último levantamento que foi feito na seccional para a Comissão da Mulher, que nós buscamos a justificativa para torná-la permanente, nós tínhamos 28.792 homens e 22.352 mulheres, que é o número de advogados mais atuantes. Que esses 84 mil nós já temos que são juízes, promotores, embargadores, né? É desde o início dos nossos 80 anos de advocacia no Rio Grande do Sul, de ordem. Então, nós estamos praticamente equiparados entre homens e mulheres na ativa. Ainda mais se a gente considerar que as mulheres começaram a entrar para a advocacia depois dos homens, que realmente no início era uma profissão evidentemente masculina. Exatamente. É verdade. Mas e como está assim na diretoria da entidade?
nós temos a representatividade feminina, assim, nessa mesma proporção, ou nas diretorias e na seccional os homens ainda dominam? Por aí é que a gente vê como realmente essa legislação toda ela é necessária, porque mesmo em se tratando de profissionais que atuam no meio jurídico, nós ainda vemos uma participação muito menor das mulheres do que dos homens. Nós somos 105 subseções no estado e apenas 10 subseções são presididas efetivamente por mulheres. Na nossa comarca de Farroupilha mesmo, nossa subseção tem 26, vai fazer agora em abril, 26 anos de existência, e apenas nesses últimos 3 anos é que vem sendo dirigida por uma mulher. Tivemos mulheres participando de diretorias, mas de uma maneira muito mais tímida. E isso me parece que não somente na advocacia, mas em toda a área jurídica. Nós podemos ver hoje que o número de juízes e juízas ele está também mais ou menos parelho, mas com um aumento bastante grande das mulheres ocupando o cargo de juízas. Porém, nós ainda vemos poucas desembargadoras e muito menos ainda ministras. Né? Então, a gente vê essa disparidade. Quer dizer, numa situação de escolha de um concurso, o concurso ele é igualitário, mas no momento de se preencher vagas, nós ainda temos a preferência pelo homem. O homem ainda tem alguns privilégios e ele galga posições muito mais facilmente do que a mulher. Além de ser um pouquinho mais difícil, a mulher tem que provar muito mais vezes e com muito mais intensidade a sua capacidade para conseguir ser uma líder. Nós temos uma certa relutância em aceitar a liderança feminina. E não se diga que isso mudou pelo simples fato de nós termos uma mulher como presidente da República. Continuamos da mesma forma. É verdade. E tendo nossa Constituição aí de 88, temos 30 e poucos anos, e que foi garantido a participação dos advogados no 5º Constitucional. Temos, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que agora, na semana passada, conseguimos empossar a 2ª desembargadora na representação da OAB, dos advogados, da classe dos advogados. Então, quer dizer, quantos homens, né, já entraram para o 5º nesse período e, no entanto, recém estamos colocando a 2ª mulher. Então, muito ainda temos que fazer. No nosso conselho, nós somos apenas 11 mulheres, de um total de 77, isso é mínimo. Muito pouco, muito pouco. Muito pouco. Nós temos hoje 107 subseções, doutora Ciliane. 107? Que nós tivemos 2 mais aprovadas há pouco tempo. Certo. Então, nós temos aí, nessa participação das mulheres, temos 11 presidentes mulheres e temos 28 vice-presidentes. De vice tem um número um pouquinho maior, mas mesmo assim ainda não chegamos nos 30%. E por isso que eu defendo que tem que haver as cotas também para a OAB. Eu defendo que temos que seguir aí o molde eleitoral, porque já que somos regidos pela lei eleitoral, então vamos também aplicar a lei eleitoral dentro da nossa classe, porque assim, quem sabe, a gente é uma forma de trazermos as mulheres à participação. E a nossa seccional ainda é uma das seccionais do Brasil, das 27 que nós temos, que possui mulher na presidência, ainda na diretoria principal. Ainda assim, com todo o estado que dizem que é um estado machista, nós ainda temos 2 mulheres na diretoria, sendo que nas outras 24 seccionais não tem nenhuma mulher na diretoria e a participação nos conselhos é bem a menor que a nossa. O único estado que tem um pouco mais de participação é o Rio de Janeiro e mesmo assim não chega aos 30%. Então acho que está na hora das mulheres advogadas também, né, virem a participar da sua classe, porque nós fazemos a diferença e muito. Temos muito ainda a avançar. Mais uma vez eu agradeço a presença da doutora Carmelina, da doutora Ciliane. Hoje nós falamos um pouquinho sobre os direitos das mulheres. Nós teríamos muitos assuntos mais a abordar, quem sabe a gente faz mais um programa sobre esse assunto, é um assunto muito importante. Tá? E lembramos a você, mais uma vez, que você também pode participar através do e-mail oabcomunidade@tvfarroupilha.com.br, né, para enviar sugestões, dúvidas, e até a próxima.
Música